Fonseca aqui de novo, dando início à nossa terceira aula, conectando a matemática à realidade das comunicações. Como vimos, representar sinais como fasores é, na verdade, uma forma simplificada de aplicar a transformada de Fourier. A equação 1.2.6 nos apresenta uma lei universal, o produto da largura de banda, né, pelo tempo de subida, né, o rise time deve ser sempre então maior do que 1. Isso significa que se você deseja transmitir um pulso de luz extremamente rápido, o seu sistema precisa suportar uma gama de frequências muito larga. É um compromisso físico, né? Não se pode ter precisão total no mesmo tempo e na frequência simultaneamente. O que é fascinante na optoeletrônica é que as leis das comunicações e da física quântica falam a mesma língua. Se multiplicarmos a relação anterior pelo constante Planck reduzida, chegamos à equação 1.6.2, né? O famoso princípio da incerteza de Heisenberg para a energia e pelo tempo. Ela nos diz que a incerteza na energia multiplicada pela incerteza no tempo é maior ou igual a H dividido por 4π. Né? O gênio de Heisenberg foi perceber que o que parecia ser apenas uma abstração matemática das transformadas é, na verdade, uma limitação fundamental da própria luz. Mas, afinal, o que a equação 1.6.2 nos quer dizer na prática? Né? Ela estabelece que existe um preço a pagar pela velocidade. O ΔT representa a duração de um evento, né? Como o tempo em que o elétron leva para saltar de um nível para o outro, ou a duração de um pulso de luz. O ΔE é a incerteza ou espalhamento da energia envolvida. Pense no laser. Se queremos criar um pulso de luz que dure apenas alguns femtosegundos, né, um ΔT minúsculo, a natureza nos obriga a ter uma variação de energia ΔE muito grande. Isso significa que esse pulso não terá uma cor única e pura, mas sim um conjunto de frequências. Em optoeletrônica, essa incerteza dita o quão estável é a frequência do seu laser e qual a taxa máxima de dados que você consegue transmitir. Basicamente, a equação 1.6.2 nos diz que não existe precisão infinita. Se você define o quando, né, que é o tempo, você perde a precisão de quanto, né, que é a energia. A incerteza não se aplica apenas ao tempo. Né? Na equação 1.6.3, suas variáveis, vemos que ela governa o espaço. As coordenadas x, y e z possuem suas próprias variáveis conjugadas, né? Que são as componentes do vetor de onda k. Se tentarmos confinar um feixe de laser em um espaço muito pequeno, a incerteza na sua duração, representada pelo ΔK, aumenta drasticamente. É por isso que os feixes de laser muito estreitos tendem a se espalhar mais rápido. A matemática da transformada de Fourier garante que o produto dessas incertezas espaciais nunca seja inferior a meio. Para sermos precisos, precisamos definir incerteza matematicamente. Ela é o valor eficaz, né, o RMS, do desvio de um parâmetro. No slide, a gente tem aqui a equação 1.6.4, que descreve um feixe gaussiano típico, né, onde o campo elétrico cai exponencialmente com o quadrado da distância y. Para calcular a incerteza espacial ΔY, usamos então a equação 1.6.5, que é a média ponderada pela intensidade do campo. Quanto mais concentrada for essa distribuição de energia, menor será o nosso ΔY. Mas como veremos, isso terá um custo no domínio espectral. Ao aplicarmos a transformada ao nosso feixe gaussiano, obtemos então a equação 1.6.6, que nos dá a distribuição no espaço do vetor de onda KY. Né? O resultado final é uma das constantes mais importantes da óptica, o produto da incerteza espacial pela incerteza da direção, que tem que ser maior ou igual a meio.
Esse é o valor mínimo permitido pela natureza. Qualquer outra forma de feixe que não seja gaussiana terá um espalhamento maior. O espelhamento de um feixe, né, é uma consequência direta e inevitável da matemática de Fourier aplicada à luz. Dando continuidade à nossa aula, vamos aplicar as relações de incerteza para prever o espalhamento de um feixe, né, de luz. Como a figura mostra, o feixe viaja na velocidade da luz, c, ao longo do eixo z. Ou seja, ela está passando nessa direção, né? O seu vetor de onda, né, que é o kz, é definido pela razão entre a frequência angular ômega e a velocidade c. No entanto, um feixe real não é infinito. Ele tem uma extensão transversal limitada. Na equação 1.6.4, descrevemos o campo elétrico com um perfil gaussiano, onde o ômega zero é o parâmetro de raio. O fato de confinarmos a luz nesse diâmetro, né, 2 ômega zero, é o que gera incerteza na direção para onde a luz viaja. A relação entre a largura do feixe e a direção é ditada, então, pela matemática. Como o nosso feixe tem um envelope espacial gaussiano, a sua representação no espaço KY também terá uma gaussiana, né, como mostra a equação 1.6.6. A figura ilustra essa interrelação, né? Se tentarmos apertar o feixe num espaço físico, né, aqui no lado A, a incerteza KY aumenta no lado B. Isso significa que os fótons começam a ganhar componentes de velocidade laterais, o que fará o feixe abrir à medida que ele se propaga. Para calcularmos quanto o laser se espalha, usamos a soma vetorial mostrada na figura. O ângulo de divergência, né, θ0, é o dobro do desvio angular causado pela incerteza. Pela equação 1.7.1, vemos que a metade desse ângulo é igual à razão entre o comprimento de onda lambda e o produto de π por ômega zero. Essa fórmula é fundamental, né? Ela prova que quanto menor for a abertura inicial do seu laser, mais rápido ele vai se espalhar pelo espaço. Somente uma onda plana perfeita e infinita teria essa divergência igual a zero. Então vamos concluir com um exemplo prático para dar escala a esses números, né? Um laser de rubi com apenas 1 milímetro de diâmetro gera um ângulo de divergência, né, de 0,88 miliradianos. Para você ter uma ideia da precisão, uma antena de micro-ondas operando em 10 centímetros precisaria de uma abertura de 144 metros de diâmetro para ter o mesmo foco. É essa direcionalidade absurda que nos permite usar o traçado de raios, né, o Ray Tracing, que a gente não vai abordar aqui no momento, mas nos capítulos aí do livro Laser Electronics, ele trata esse assunto com clareza. O laser é tão colimado que podemos tratá-lo, em muitos casos, como uma linha reta perfeita. Para entendermos dispositivos reais, as equações de onda não baixam. Precisamos saber o que acontece nas fronteiras. Nas interfaces, como janelas de laser, as variações de campo mudam bruscamente. As equações 1.91a até o D descrevem essas regras, né? O 191a diz que o produto vetorial do vetor unitário normal, né, que é o AN, pela diferença dos campos, né, é igual a zero, o que significa que o campo elétrico tangencial, então, ele tem que ser contínuo. Já no B, ele relaciona o deslocamento elétrico D à carga superficial, né, que é o ρ. O terceiro, no item C, faz o mesmo para o campo magnético H e a corrente superficial J, enquanto o quarto, o D, garante que o componente normal da indução magnética B também seja contínua. Em frequências ópticas, a física nos dá uma vantagem, né? Como as ondas vibram extremamente rápido, as cargas e correntes superficiais não conseguem se estabelecer. Por isso, na prática, assumimos que o lado direito das equações 1.91b e 1.91c são zero. O procedimento formal para resolver qualquer problema de interface, como vemos a seguir na lei de Snell, é casar os componentes tangenciais dos campos nos dois lados da fronteira. Se
os tangenciais baterem, componentes normais se ajustam automaticamente seguindo a lei de Maxwell. A famosa lei de Snell, que vemos aí na figura desse slide, é na verdade uma consequência do casamento de fase, né? O phase matching. A equação 1.92 define a fase da onda incidente ao longo da interface. Para que a fronteira seja estável, as ondas refletidas e transmitidas precisam ter exatamente essa mesma fase. Ao igualarmos as fases nas equações 1.923, eliminamos os termos comuns e chegamos à forma final, que é a equação 1.93a. Né? Isso prova que a direção da luz é ditada pela necessidade de manter as ondas sincronizadas no ponto de encontro entre os dois materiais. O ângulo de Brewster é um dos conceitos mais elegantes da óptica. Quando a luz atinge um material, ela faz os dipolos atômicos vibrarem. Se a luz refletida tentasse sair na mesma direção do eixo desses dipolos, ela simplesmente não existiria, pois os dipolos não radiam no seu próprio eixo. Isso acontece quando o θ1 mais o θ2 aqui somam 90 graus. Substituindo isso na lei de Snell, como vemos na equação 1.94 aqui, chegamos à fórmula final, que é a equação 1.95, que é essa outra aqui de baixo. A tangente do ângulo de Brewster é a razão entre os índices de refração. Né? Nesse ângulo, a reflexão desaparece completamente para a polarização paralela ao plano de incidência. Para fecharmos essa aula, vamos olhar para essa figura do slide. No caso A, a polarização TM tem o campo elétrico no plano do papel. No ângulo de Brewster, os dipolos apontam onde a reflexão deveria ir, cancelando-a. Já o caso B, a polarização TE tem um campo elétrico saindo do papel. Aqui os dipolos sempre radiam e sempre haverá reflexão. É por isso que lasers com janelas inclinadas emitem luz puramente polarizada. As janelas agem como filtros que deixam passar 100% da luz TM e refletem parte da TE, impedindo que essa última ganhe força na cavidade. Então, terminamos aqui mais uma aula de revisão, de eletromagnetismo e nos encontramos na próxima aula. Até mais!